Sabem que é importante nós entrarmos pela porta, mas alguns estão quase a entrar pela porta. E às vezes estão quase a entrar pela porta durante meses e às vezes até anos. Estrada do amanhã conduz à cidade do jamais. É interessante que um dia efêmero, portanto um dia passageiro, um dia que passa, pode não ter importância. Mas se for o dia da nossa decisão, e deve ser, é hoje, não é amanhã, não é depois. Obrigado até por aqueles que até o momento participaram realmente no louvor do Senhor, cada um de vós também, nos vossos cânticos, na vossa música, bem ali orquestrada pela nossa maestrina, e quero agradecer também à Lisete. Tentei ligar, mas nós somos os dois iguais. Quando liga eu não atendo, quando atendo nós não ligamos. Mas o que é certo é que precisávamos da pauta da música e eles apareceram no instante. Muito obrigado, muito obrigado. Deve haver lá uma enciclopédia de músicas, não? Provavelmente lá em casa. Mas agradeço imenso. Queria saudar, portanto, a igreja em particular, todos aqueles que nos estão a ouvir através da transmissão, que se possam sentir acolhidos pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Hoje, quando cheguei à igreja aqui, e estava aqui uma pessoa que está agora mesmo aqui nos lugares da frente, que está agora distraído, que não ouve, mas que é o Tiago Barreto, é contigo que eu quero falar. Porque assim que o carro parou para saírem os bebés, não é? Eu dei-se uma graça qualquer e ele respondeu-me assim: é hoje o pastor que faz o culto? E eu disse: sim, não vai custar nada. Qualquer coisa assim no estilo. Eu queria dizer o seguinte, que quando fui para estudar para pastor, eu estive primeiro em Espanha e depois em Colônia, eu tive a felicidade e a infelicidade ao mesmo tempo de ter nascido numa igreja grande. E nas igrejas grandes há sempre aqueles bons que fazem sempre tudo, não é? São sempre os mesmos a pregar, são sempre os mesmos a fazer. E eu nunca tinha pregado em lado nenhum. Eu tinha um pavor por enfrentar o público. E fiquei muito descansado. Aliás, quero dizer, fiquei muito aterrorizado. Quando um pastor que estava lá, já reformado, e que tomava conta da biblioteca, e que nos aconselhava muitas vezes em bibliografia: olha, este livro é muito bom sobre este tema, aquele é assim, é assado. E de quando em vez, portanto, qualquer professor faz aquilo que em francês se chama l'exercice de chapelle, né? Quer dizer, é um momento em que há um professor que dá uma mensagem aos alunos. E um dia calhou a ele, já um homem marcado pelos anos, e disse uma coisa: eu sempre tive o medo e o terror de pregar em público. Meus queridos irmãos, eu fiquei aterrorizado. Porque eu pensava que era assim uma coisa que a gente gostava e tal, mas que depois aquilo ia. E lá em casa, toda a gente sabe que na sexta-feira à noite, no início, portanto, na madrugada de sábado, naquela noite, não há normalmente bom dormir lá em casa. Há sempre uma tensão, uma coisa, E aquilo que eu sinto hoje, de alguma forma também, espero que o Senhor realmente nos assista, a mim e a vós, e que possa trazer uma mensagem de conforto e de ânimo a cada um. Eu hoje, logicamente, quero falar sobre este tema daquilo que o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus usou uma metáfora, como aliás usou várias, não é? Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a videira, eu sou a ressurreição e a vida. Uma série de afirmações que o Senhor Jesus fez acerca de si próprio. E nós vamos ler agora aquilo que já foi lido há pouco, em São João, no capítulo 10, versículos 7 a 10. São João, capítulo 10, perdão, 7 a 10. Pois Jesus lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores,
mas os ovelhas não lhes darão ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvo será, entrará, sairá e achará pastagens. Eu achei muito interessante, quando fiz a minha análise, de salientar: a porta já lá iremos, mas diz: todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores. Eu já estive em várias igrejas e também foi logo quase no começo do meu ministério. Eu tinha 4 igrejas, fazia 2 cultos de cada sábado e pronto, e estávamos, era um ritmo que eu tinha que fazer a escola sabatina num lado e fazer o culto ao outro, depois na semana seguinte era ao contrário. Mas o que é certo é que uma das igrejas, que eu não vou mencionar, era uma igreja de gente muito humilde. Pronto, posso dizer apenas que era famílias de pescadores, de pessoas marcadas pelo trabalho árduo. Muitos daqueles irmãos, ou daquelas irmãs, trabalhavam, não sabiam a que horas, de repente tocava a sirene, né? Havia peixe, eles tinham que se levantar às 3 e 4 da manhã, fosse a hora que fosse, para irem para os seus trabalhos, para fazer as conservas, portanto, da sardinha e conserva. E era uma igreja, portanto, muito, muito humilde, de gente muito simpática. E um dia apareceu uma pessoa que tinha algumas intervenções na igreja e que achava um bocadinho estranho. E depois percebi outra coisa, que essa pessoa só ia quando o pastor não ia. Portanto, ele sabia, por antemão, não é como agora temos a informação fácil, mas ele tinha a forma de saber quando é que o pastor ia. E quando o pastor ia, ele não ia. E quando o pastor não ia, como era uma igreja que tinha muita dificuldade de encontrar pessoas, havia apenas uma irmã que passava a escola sabatina, fazia as meditações extraordinárias, mas faltava ali alguém. E ele aparecia, e então os irmãos perceberam que ele era crente, que era adventista, e então começaram por convidá-lo. E houve mesmo uma pregação, depois umas 3 ou 4 que durou quase 2 meses. Até que a determinada altura, esse irmão estava a falar, e há uma irmã que se levanta. Passado um bocado, há outro que sai. E ele saiu, até que o diácono que estava ao lado desse irmão olhou para ele e disse: vamos embora, não estamos aqui a fazer nada. E sabem, meus irmãos, que eu fiquei muito feliz como pastor, por sentir como aqueles irmãos, na sua humildade, se perceberam que estavam diante de um salteador, de alguém, por uma frase. Ele sabia, fazia muitas citações de Ellen White, do Espírito de Profecia, isto e daquilo. E a determinada altura ele tem uma expressão que foi lapidar. Foi quando ele disse: sabem, irmãos, de onde eu venho há muita gente que me segue. E aquela afirmação, irmãos, ainda hoje sinto algum arrepio de me lembrar daquilo que eu senti no momento. Uma felicidade tão grande de ver que aqueles irmãos, na sua humildade, se perceberam que estavam ali diante de alguém que estava para dividir o rebanho. E não há dúvida que Deus concede a todos a sabedoria, mesmo às pessoas mais simples, para saberem o que é realmente a mensagem verdadeira e o que é aquela que pode vir enliada portanto, no erro. Depois diz assim, então entramos aqui: eu sou a porta, e quem entra por esta porta será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. As portas são uma coisa bem conhecidas no nosso meio, não é? Em todo lado, não sei, se eu perguntasse quantas portas temos lá em casa, eu ajudo a não contar as portas, uma parte delas estão abertas, não é? Mas sabem que eu vou dizer uma coisa que se calhar não devo, não devia. É que nós pastores nunca devemos mostrar a nossa fraqueza, mostrar o nosso flanco mais. Eu tenho uma má relação com as portas. Felizmente estou sempre em casa acompanhado. Mas, agora aqui em Setúbal não, porque está sempre a casa, sempre alguém. Mas quando às vezes a Sónia, que trabalha em Lisboa e tem uma irmã gêmea, e às vezes se apoiam uma à outra, e às vezes ela termina por dormir lá e tal, e o André estava fora, eu quando chegava à noite, sabe o que é que eu fazia? Eu ia para o meu quarto, eu dava a revisão às casas todas, mas fechava todas as portas.
Eu não sei. Mas para mim as portas fechadas, mas talvez isso tenha sido uma deformação profissional. Alguns irmãos sabem, eu já fui guarda noturno. E também nunca gostei nada da experiência. A grande vantagem que os jovens tinham, quero só dizer que um jovem, quando ia estudar para Colonge, precisava ter à cabeça cerca de 300 contos. E 300 contos comprava-se um apartamento em Portugal. Mas muitos de nós fomos sem... Eu tinha feito colportagem. Tinha feito 2 anos de colportagem em Espanha e consegui, em 2 anos, juntar para a escolagem e meia em França. Mas eu não sabia como é que eram as contas. E fiquei sempre muito preocupado, muito aflito, muito... E pronto, a gente ali, na Suíça, como a gente em França, Colonge é perto de França, na fronteira com a Suíça. E até a cidade mais próxima dali é Geneve. Portanto, todas aquelas pessoas, portanto, os trabalhadores, há muita gente francesa chamada os frontaliers, nós tínhamos até uma matrícula diferente. Enquanto a matrícula francesa era com o fundo preto e as letras prateadas, aqueles que trabalhavam, portanto, a placa era vermelha, encarnada, portanto, com as letras encarnadas. Eram as pessoas que trabalhavam, eram franceses, mas trabalhavam, portanto, na Suíça. Que era o nosso caso. E então, como a questão da segurança e entregar as chaves a um estrangeiro ou uma pessoa que vai fazer um trabalho que os suíços não gostavam de fazer, não era fácil. Então eles tinham os guardas normais, mas depois nós trabalhávamos nos dias das suas folgas e no verão nós trabalhávamos também mais intensamente para eles terem as suas férias. E eu não gostava nada daquele trabalho. Ganhava muito bem. Só para dizer que eu vim para Portugal ganhar 6 contos e 400 por mês e ganhava 8 contos numa noite na Suíça. E quando eu pude deixar aquele trabalho, eu vim-me embora sem saudades alguma. Não vou dizer que não tinha saudades do dia do pagamento, tinha. E então quando nós fazíamos ainda, diríamos, o câmbio para a moeda portuguesa, aquilo era uma enormidade. Mas não era um trabalho fácil. Só para dizer que nós tínhamos uma farda, nós éramos uma farda da polícia, porque na Suíça todas as fardas são iguais. Correios, polícia, guarda noturno, bombeiros, só difere na cor da roupa. Os securitas eram um cinzento azulado. Mas de noite, muita gente vinha ter connosco, você guarda, está ali... Não é nada connosco. Portanto, nós não tínhamos arma, nós apenas, o nosso sistema era controlar as coisas. Mas entrar num espaço, né? E então com as portas era um problema. Eu quando eu tinha que entrar num banco, por exemplo, que tinha cerca de 100 e tal portas, eu entrava, tinha que fazer aqui 3 ou 4 vezes numa noite, eu entrava a primeira vez, abria os quartos, as janelas, havia alguma janela fechada ou aberta, coisa assim, estava aberta, e fechava a porta, e depois na última ronda tornava a abrir as portas. Né? Eu não... Mas um dia, havia várias experiências. Trabalhava num banco, tinha que fazer a ronda num banco, que ocupava todo um quarteirão. Aquilo era uma coisa enormíssima. Nós andávamos 1 hora lá dentro. E as portas às vezes pregam-nos partidas. Aquilo era 2 edifícios que estavam ligados um ao outro, um era moderno, o outro era antigo. E tudo que era moderno, como a gente tinha tudo espelhado e víamos a rua e tal, aquilo passava. Mas quando íamos para o outro lado, que era tudo antigo, com as janelinhas mais pequenas, não tinha visibilidade nenhuma, as madeiras instalavam todas, as portas rangiam, tudo. E num determinado momento, que era aquilo que eu menos gostava, a determinada altura tinha que ir a um hall que dividia os dois apartamentos onde havia os elevadores. E quando eu entrava, antes de meter a chave para entrar no coisa, havia uma pequena campainha, um sinalenho, que eu colocava o dedo na mão e aparecia um alarme. Queria dizer que dentro daquele banco, àquela hora, não havia sequer uma pessoa lá dentro.
Porque qualquer coisa que mexesse, aquilo com os raios ultravioletas, com aqueles feixes de luz, né? Aquilo dava logo um alarme. Eu entrei descansado, não havia ninguém, mas mesmo assim eu não sei. Não há ninguém. E quando eu vou entrar para o hall, vejo, antes de entrar, que há uma porta que se abre. E a porta do elevador abriu. Claro, se a porta abriu, alguém tinha descido. Aquele sentimento de sobrevivência que foi, encostei-me à parede, né? E timidamente disse em francês: "Quem é lá? Quem está aí?" Um silêncio absoluto. Mas eu tinha aquela luz, pelo menos eu tinha uma pequena lanterna, mas aquilo ficou, imagina um sítio de espaço, abre-se um elevador e fica aquele raio de luz. E passado um bocado, o elevador fecha. Aí eu fiquei pior. Eu disse: "Aqui é lá", já com voz mais branda, mas sempre o meu coração a bater e a palpitar. Passado um bocado, a porta do elevador abriu outra vez. E fiquei a olhar, e passado um bocado, a porta fechou outra vez. Depois a porta abriu outra vez e fechou outra vez. Quer dizer, finalmente era uma avaria. Mas as portas pregam-nos realmente sustos. Talvez por essa razão, eu, por deformação, ainda hoje gosto das portas sempre fechadas em casa. Pelo menos quando estou sozinho. Mas, meus queridos irmãos, como disse, as portas são bem presentes no nosso meio e nós vivemos com elas todos os dias. O Senhor Jesus vai falar daquela porta, que ele era, portanto, o principal elemento dessa porta pelo qual eram convidados e somos convidados a passar. O Senhor afirma que ele possui realmente o direito, ele é o dono daquele espaço, daquela propriedade, e tem um domínio sobre o rebanho, mas também tem a sua proteção. Ele veio para dar a vida pelas suas ovelhas. E nós podíamos ainda voltar um pouco aqui à parte, dizendo, agora no capítulo 10, do capítulo 10 de São João, ele vai falar novamente nas ovelhas e nos ladrões e salteadores. Em verdade vos digo que aquele que não entra pelo aprisco das ovelhas, mas só por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Mas o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome as suas próprias ovelhas e conduz-las para fora. Meus queridos irmãos, há uma coisa que para mim me parece quase incompreensível. Quando nós vemos um rebanho, não é? Quando vemos um rebanho é uma coisa que nos deixa fascinados. Eu morei numa terra muito pequenina, a igreja morava por cima da igreja, e de vez em quando havia lá uma senhora que tinha uma ovelha ou uma cabra, queiro que era uma cabra. E de vez em quando ia à nossa frente, eu ia para casa, e a senhora ia com a cabra, e eu disse: "Pá, estou mesmo numa aldeia, isto é mesmo uma terriola, uma aldeia." Depois fui transferido para Massamá. No dia passei ali uma noite com alguns jovens que vieram ajudar na mudança, e de manhã senti um ruído, um balido, parecia... E quando venho à janela, irmãos, era um rebanho enorme, que atravessava ali a segunda circular, e quando atravessava a segunda circular, começavam todas as pessoas, são impacientes, ali ficava toda a gente parada, as ovelhas rodeavam aquele espaço, toda a gente feliz, crianças, pais, ninguém estava zangado. E quando eu pensava que a outra senhora tinha uma cabra que eu morava numa aldeia, fiquei muito feliz porque afinal não tinha vindo para a cidade. Havia ali um rebanho que de vez em quando passava e era certamente um encanto vê-lo. Simplesmente, há aqui uma coisa que é importante salientar. É que aqueles que amam as ovelhas são realmente bons servos e bons pastores. Mas todos aqueles que se servem das ovelhas
Infelizmente, irmãos, eu não compreendo como hoje se consegue movimentar as massas. Eu não quero falar de política, não é isso que me preocupa. Mas ver como há igrejas que têm os seus líderes apreendidos várias vezes, transferindo somas de dinheiro, e as pessoas continuam a aceitar aqueles cultos, todo aquele êxtase, não é? As pessoas hoje estão à espera sempre de uma religião emotiva. Quando o pastor Bulhão veio a primeira vez a Portugal, fez uma palestra na aula magna, recordam-se? Primeira vez que o pastor Bulhão veio. E eu, como pastor, estava a servir de diácono. Então, estão a ver o auditório todo em escadaria, depois tem as laterais, assim. Eu estava ali, para o que desse viesse, e a determinada altura chega a televisão, um senhor com uma câmara e uma jornalista. E ela ouviu, e a determinada altura disse só isto. Disse para o colega, aqui há um respeito, um silêncio, uma reverência que eu nunca vi em lado nenhum. Certamente ele tinha andado para aquelas igrejas, né? Aleluia, e tal, né? E eles perceberam que havia ali a presença, realmente uma presença diferente, porque ali estava a presença de Deus, de tudo o que é realmente importante. Sabem que é importante nós entrarmos pela porta, mas alguns estão quase a entrar pela porta. E às vezes estão quase a entrar pela porta durante meses e às vezes até anos. Eu tenho algumas frases que podem dar assim para sorrir um bocadinho. Atenção que aqueles que estão à espera da meia-noite menos um quarto para se converterem, normalmente morrem às 11h30. E estar quase dentro. Sabem que a palavra quase é quase sempre uma palavra triste? É ou não é? Quase que apanhava o comboio. Quase que apanhava o avião. Quase que passava. Tive um colega que um dia fomos ver as pautas da coisa. Eu fui com ele, não era da minha turma, mas eu gostava muito dele, era meu amigo. E a determinada altura, quando eu vi que entrava, fiquei todo a dar aos pulos e tal. E ele começa a olhar para aquilo e diz assim: epá, falta meia décima. Olha, desculpa a expressão. Olha, chumbei, começou-se a rir. Chumbei, eu achei estranho que se começasse a rir. Só que aquele rir, de repente, se transformou num choro tremendo, que não passou quase que passava. A palavra triste, a palavra quase, é quase sempre uma palavra. Agora, também há portas que podem estar fechadas. Quando temos uma transmissão em aberto, é sempre um bocadinho mais difícil falar determinadas coisas, mas eu espero que aqueles que me ouvem possam ter o discernimento de entender estas palavras. Na Basílica de São Pedro, em Roma, no Vaticano, tem muitas portas. Frondosas, grandes, ali tudo é grande. Nós perdemos a noção, inclusive, da grandeza. Quando nós vemos em cada pilar um dos 4 evangelistas ali com a sua pena escrevendo a coisa, a pena que nós parecemos uma coisa assim, a distância é da altura de um homem de 1,80 m, que é a minha altura, né? Mas nós perdemos a noção. Tudo é grande ali. Mas tudo é tremendo também. Em cada nicho, em cada lugar da salvação, deste santo, daquele, por trás do santo, há sempre uma foice, um ser medonho, porque está por trás, sempre a questão do medo. E claro, os irmãos todos compreendemos que ninguém vai para o céu a fugir do inferno. Nós vamos para o céu
porque sabemos que é um Deus que nos ama, que nos foi preparar um lugar e que um dia estaremos com Ele e com todos os remidos. Mas lá havia uma porta que eu fiquei admirado, nunca tinha lido, nunca não percebia. Uma porta enorme, mas uma porta não é fechada, ela estava cerrada. Portanto, em betão, portanto, tinha o aro todo, coisa, tinha feito de uma porta, mas era uma parede. Então havia um letreirozinho assim pequenino, e quando eu vi o letreiro, dizia que era uma porta que só se abria de 50 em 50 anos, no cada jubileu. E dizia lá que aqueles que dentro desse tempo do jubileu passassem por aquela porta, que ia ser certamente derrubada, né? Ia ser aberta, as pessoas receberiam a misericórdia e o perdão de todos os seus pecados. Quando nós vamos a um lugar como aquele, admiramos, não sei, os sentimentos são contraditórios. Da grandeza e da beleza da própria construção, mas da falsidade que aquilo encerra. Como é possível? Quem não puder apanhar o avião para vir, quem não tiver dinheiro, quem tiver... vai obter a salvação. Como? E diz que milhares de pessoas vêm de todo o mundo naquela quadra para passarem por uma porta. Mas não é aquela porta que não sabemos. Mas ainda havia mais. Como a porta estava fechada, havia gente com um cartãozinho a demonstrar que se comprassem um determinado outro cartão, teriam igualmente os seus pecados perdoados. Isto foi aquilo que levou, uma das coisas que levou Lutero a fazer aquilo que ele fez quando ele lutar contra aquilo que se chama o crime de simonia. Os irmãos sabem o que é o crime, portanto, o pecado de simonia. Parece um palavrão assim de coisa, mas é muito fácil de descodificar. A simonia é a compra de atos religiosos. E vem de Simão um mago. Recordam-se que o Senhor Jesus ainda fazia milagres. E havia ali um mágico, pensava que ele eram truques. E foi ter com o Senhor Jesus, disse, com os discípulos, disse, olha, vocês passem-me cá o vosso segredo, que eu dou-vos dinheiro e depois eu também posso... E o pecado de simonia vem única e exclusivamente de Simão, o mago. E também estive, já vai há muitos anos, já estive outra vez em Roma. Está lá tudo. Está o bom. Aquilo que mais me fascinou, meus queridos irmãos, que mais me sensibilizou em Roma, não foi aquela construção majestosa que é. Sabem o que mais me impressionou? Foi quando eu tive a oportunidade de visitar as catacumbas e ver como naquele labirinto escuro, completamente breu. Aqueles que me conhecem sabem que eu na altura gostava muito de fotografia, ainda agora eu gosto, mas hoje toda a gente tira fotografias, não é? E íamos com um guia, que era um frade, ele explicava as coisas e disse, por favor, grupos de 12 pessoas não se afastem uns dos outros. E a uma determinada altura vi, com a lanterna que ele tinha, na própria pedra, no muro, sem rugoso, nada daquilo era, as túneis eram tudo escavado, mas não havia acabamentos, não é? Não havia. E aquilo era tudo negro. Eu vi na própria pedra, encostada, portanto, uma lamparina que fazia parte da pedra, mas estava trabalhada, via-se que era uma lamparina que se punha azeite para iluminar. E eu quis tirar uma fotografia. Mas é que que sabem que as fotografias, as máquinas não conseguem tirar fotografias no escuro. Tem flash, mas precisa de haver um flash que vai primeiro, não é? E que dá uma direção depois à máquina para ter a abertura desejada. O que é certo é que eu, com muita insistência, lá consegui tirar a fotografia. Eu não demorei mais do que meio minuto. Irmãos, eu já estava perdido. Eu não sabia se era para a esquerda, se era para a direita. E eu via assim lá ao longe um determinado rumor que era abafado por completo. E então tínhamos instruções que se alguém se perdesse, não saísse do lugar. E foi isso que eu fiz. Fiquei ali, até que lá veio o frade. E quando cheguei junto do grupo, toda a gente ficou feliz, fui aplaudido, não é?
a ovelha perdida tinha sido realmente encontrada. Mas ao lembrar-me, a igreja verdadeira do tempo de São Jesus e dos séculos seguintes, em que havia a perseguição de Roma imperial, aqueles irmãos mantiveram aquela fé. Num labirinto, irmãos, eles sabiam para onde iam, de onde vinham. É impressionante. Se alguém for a Roma, há muita coisa bonita para ver. Não esqueçam de ir às catacumbas. Presenciar aquilo que eu presenciei. Uma vivência extraordinária. Mas Lutero, tem outro lugar, que tem a escada. É uma escada onde Lutero ia a subir as escadas. Já viu a menina? Já viu, não é? Já lá esteve. É uma escada que tem talvez 30, 40 degraus, mas não tem espaço. Ela é contínua. Portanto, e Lutero ia subindo de joelhos aquela... Até que, olhando para a frente, ele lembrou-se e disse: o justo viverá da fé. E aquilo deu-lhe realmente um arrebate. Ele levantou-se, dali ele compreendeu, teve a visão clara, que não é por peregrinações, não é por andarmos de joelhos, não é por isto ou por aquilo. Portanto, meus irmãos, a porta não é a porta de Pedro, desculpem lá para que isto possam ter uma expressão, uma ideia contrária, não é a porta de Maria, nem de João, nem muito menos de Rogério. É a porta do Senhor Jesus, que Ele deseja que nós possamos entrar e desfrutar da sua presença. Vamos ler um outro texto, em Hebreus, capítulo 3, e versículo 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, não aconteça, ou jamais aconteça haver, em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É engraçado quando faz um dia chamado hoje, não é? Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja, portanto, endurecido o vosso pecado. É interessante que um dia efêmero, portanto, um dia passageiro, um dia que passa, pode não ter importância. Mas se for o dia da nossa decisão, e deve ser, e é hoje, não é amanhã, não é depois. Sabem que hoje estou muito espanholado, talvez. Os espanhóis têm um provérbio que eu nunca ouvi em lado nenhum, mas que acho que é extraordinário. Aquelas pessoas estão sempre protelando, um dia vou entrar, um dia um dia vai chegar, quando o Senhor Jesus tocar o meu coração, eu vou. Eles têm uma expressão que dizem: estrada do amanhã conduz à cidade do jamais. Amanhã ele pode ser efêmero, mas se ele for aproveitado, ele poderá ser eterno no amanhã. Meu sincero desejo, meus queridos irmãos e amigos, há muitas portas, mas aquela que nos interessa só uma. Alguém dizia: portas de entrada há apenas uma, mas saídas 1000. Mas portas de entrada há certamente só uma. Pois aqui fala num texto curioso que diz, no nosso texto inicial de João, diz: então entrará, portanto, aquele que passar esta porta, entrará e sairá e terá bons pastos e bom rebanho. Portanto, terá bons pastos. Portanto, quer dizer que nós não temos que entrar na porta e ficar lá
protegidos sem sair de lá. Talvez esta porta que temos aqui, mas para os nossos jovenzinhos, às vezes a porta, sabe o que é que tem uma luz em frente, em cima, que diz assim, vinde, está a piscar, não é? Vinde. Mas depois, estamos lá dentro, tem outra luz a piscar que diz, ide. Portanto, nós muitas vezes temos também que sair, temos que nos envolver com as outras pessoas, que são certamente de outro rebanho, mas mostrarmos que há bons pastos, onde é que eles possam certamente saciar a sua fome espiritual. Nós vivemos num mundo de muitas luzes, de muitas coisas tremendas. Não é? A gente vê fotografias de cidades aí que eu dava tudo para nunca poder lá ir morar, né? Ter que morar. Mas na Suíça fizeram um pequeno teste com crianças. Crianças de 2, 3, 4 e 5 anos. E, por exemplo, punham numa mesa pratos com carne, de peixe, todos muito bem elaborados, muito bem cheirosos e tal, em cima das mesas. E depois punham peças de fruta coloridas e diziam às crianças, às vezes não é preciso dizer, punham-nos ali e de repente uma criança vai buscar o quê? Um prato de carne? Um pedaço de carne? Vai buscar uma fruta. Eles fizeram desenhos com cidades fantásticas, cheias de luzes, de neon, naquelas luzes que brilham, que apagam, coisa, com comboios e metros que passam por baixo e por cima, e pontes levadiços, isto e aquilo, aquilo outro. E depois mostravam, por exemplo, uma paisagem de um pequeno estrado de relva, uma casinha ali, e um cavalinho e uma ovelha pastando. E diziam às crianças onde é que elas queriam morar. O que é que acham? Naquilo que é natural e simples. Meus irmãos, o Evangelho é simples. Ainda nós vimos durante a escola sabatina, no estudo, a nossa salvação está garantida. Nós apenas temos que entrar e desfrutar desses pastos verdejantes, desse alimento espiritual que certamente nos conduzirá à pátria celestial. Que o sinceramente nos abençoe e que saibamos em todo o tempo fazer a escolha de saber qual é a porta que está aberta, não de 20, sabem que no Vaticano aquilo era de 50 em 50 anos, mas agora já fizeram de 25 em 25 anos. E até pode a Igreja decretar um ano especial de misericórdia, mas mesmo assim insuficiente. Esta porta que eu falo neste momento está aberta a quê? Todos os dias, todo o ano, sempre disposta. Mas atenção, daquele um dia se pode fechar. E será muito triste nós ficarmos do lado de fora. É porque as religiões hoje tendem sempre a adaptar-se à vontade, permite a expressão à vontade do cliente. E então é assim, quem for bom vai para o céu, quem for mau vai para o inferno, quem for assim, assim. Fica lá em banho-maria, não sei como, permite a expressão. A Bíblia é clara, há um caminho do bem e há um caminho do mal. O caminho da vida e o caminho da morte. E haverá aqueles que um dia será essa uma felicidade. Passarmos por essa porta, que será uma porta muito grande, mas uma porta maravilhosa, em que tenhamos certamente os seus de braços abertos para nos receber. E nós de braços abertos, com os nossos filhos, com as nossas crianças, irão ao encontro do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.